Para isso foram treinados, a verdade defenderão, e nada irá derrotá-los, com Jesus em seu coração. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Olá pessoal, paz e bem a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos ver por que Santo Irineu de Lyon foi proclamado doutor da igreja com o título de doutor da unidade cristã. Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João Evangelista, né? Então tem aí uma sucessão apostólica, certo? Uma importância, e ele faleceu em 202 depois de Cristo. Essa é a sua principal obra, Contra as Heresias, está com ela aqui na minha mão. E vamos analisar um pequeno texto aqui, que foi uma contribuição de Santo Irineu de Lyon, logo ali no início da igreja, no segundo século. Vai deixando seu like, deixando sua inscrição, e vamos fazer aqui a análise desse texto, que está no livro 3, página 247, dessa versão aqui da editora Paulo, se eu não me engano. Depois eu vou deixar na descrição a citação certinha. Então vamos fazer aqui a análise do texto de Santo Irineu de Lyon. Ele escreve em 202. Aliás, ele faleceu em 202, então isso foi um pouco antes, depois de Cristo. A atitude dos hereges. Então vamos ver qual a atitude dos hereges. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das escrituras, retorcem a acusação contra as próprias escrituras, dizendo que é o texto corrompido, que não tem alteridade, que serve de expressões equívocas. Então é o seguinte, pessoal, o herege, ele vai deturpar o sentido da escritura. Então ele vai começar a negar a escritura. Um exemplo, um ariano, que nega que Jesus é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus. Então ele vai falar, não, mas não é bem assim não. Isso aí está adulterado, isso aí não é assim não. Isso, né? E no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o único Deus verdadeiro se habitou entre nós, se fez carne. Então Jesus é o quê? É homem e Jesus é Deus. Então, eles vão fazer o quê? Vão desmentir esse texto aqui. Judaizantes, você mostra aqui, ó. Ninguém, pois, os critique por causa de comida ou bebida, ou espécie de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Então, um judaizante vai falar assim, não, mas não é bem assim não, que é o que o Santo Irineu está colocando aqui. Retorcem a acusação contra as próprias escrituras, dizendo que é o texto corrompido. Tá certo? Então, o herege vai militar contra a escritura. Quem nega que a Eucaristia é o corpo de Cristo, olha lá. Lucas 22, 19. Isto é o meu corpo. Então o herege vai falar, não é o corpo, não representa. Mas onde é que está? Isto representa o meu corpo. Entendeu? Então eles começam a se complicar. Os iconoclastas, que não sabem a diferença entre uma imagem e um ídolo. Você chega aqui, tá aqui o que Paulo coloca. Ele é o quê? E a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, tem a diferença entre ícone e ídolo. Então, eles vão chegar e vão ignorar o texto. Vão estar desmentindo. Né? Outra coisa importante aqui, ó, que não tem autoridade. Isso aqui foi praticamente uma profecia que Santo Irineu de Lyon fez. São Tiago 2. Quem defende sola fide? De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Então, a fé sem obras não pode salvar. É o que São Tiago está argumentando aqui. Olha lá. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, eles vão fazer o quê? Vão primeiro falar que o texto está corrompido. Que não é assim não. A interpretação não é essa. Né? E aí vem aqui São Tiago e fala, vede como é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, tem não somente as obras e não somente a fé, e sim fé com obras, que é a justificação. Então, o heresiarca do Sola Fide falou que essa carta aqui não tem autoridade apostólica, e chamou isso aqui de carta de palha. Por quê? Porque isso aqui desmente o Sola Fide. Entendeu? Falou que não tinha o quê? Que não tem autoridade. Então, Santo Irineu de Lyon foi profético nisso aqui. Vamos lá de novo. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das escrituras, retorcem a acusação contra as próprias escrituras, dizendo que é o texto corrompido, não tem autoridade, e se serve de expressões equívocas e que não podem encontrar a verdade nele os que desconhecem a tradição. Tá certo? Então, todas as seitas, então, eles têm uma tradição.
Tá certo? Com efeito, dizem eles, a verdade não foi transmitida por escrito, mas por viva voz, o que levou Paulo a dizer, é a sabedoria que pregamos entre os perfeitos, não porém uma sabedoria deste século. Então, o que está acontecendo aqui? Parece que Santo Irineu de Lyon vai militar contra a tradição, mas não, porque existe a tradição verdadeira. Então, existe uma falsa tradição andando por aí. E já tem muitos hereges aí que seguem a tradição. Mas é o quê? É a tradição deles. E cada um deles diz que essa sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou. E assim se torna normal que a verdade se encontra ora em Valentim, ora em Marcião, ora em Cerinto e depois em Basílides. Isso aqui são os hereges da época. Ou em algum outro contente sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora da vergonha ao pregar a si mesmo. Então, o herege, ele falsifica a verdade. Beleza. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, sucessão apostólica, então se opõe à tradição. Isso aqui acontece hoje demais da conta. Fala-se Santo Irineu de Lyon não foi profeta. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, não somente, mas até dos apóstolos, foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade com efeito, a pura verdade. Então é o que a gente vê, cara. A gente vê muito falso profeta falando, não, vem aqui, me segue, eu conheço aqui a verdade. Então eu vou explicar aqui para vocês como é que é. Com efeito, os apóstolos teriam introduzido, junto com as palavras do Salvador, as prescrições da lei. Beleza, então ele vai finalizar aqui, e aí ele escreve aqui, onde está a verdadeira tradição? E agora? Né? Então a gente usa a escritura, eles vão deturpar. Né? Eles usam a tradição, uma falsa tradição. E agora, onde é que está a verdadeira tradição? Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos. Importante, os bispos foram estabelecidos por quem? Pelos apóstolos. E os seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusivo e secretamente aos perfeitos, sem dúvida o teriam confiado antes de mais ninguém. Então, isso aqui ele está combatendo o gnosticismo. Vamos mais um pouquinho no 3,2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, a sucessão de todas as igrejas, limitarmos-nos a maior e mais antiga conhecida por todos. Opa! Então, né, são 5 igrejas, né, patriarcais que a gente fala, mas vamos falar sobre a maior de todas. A igreja fundada e constituída onde? Em Roma. Então tá aqui, gente. Em 202 a.C., né, falou que a igreja foi constituída em Roma, a maior de todas. Né? Isso aqui cai aquela tese de que, aquela mentira, que Constantino fundou a igreja católica em 313. Em 202, quando Santo Irineu de Lyon morreu, Constantino nem vivo não era ainda. Pelos 2 gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo. Então foi fundada por quem? A igreja de Roma? Por Pedro e por Paulo. Jesus deu a chave do reino dos céus, e o outro, o próprio Cristo, apareceu para ele no caminho para Damasco. E indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos que, de alguma forma, quer por ou vanglória, enfatuação, e está errado, ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúne prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa de sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Então, aqui é a unidade, ó. Irineu de Lyon fala que todos os cristãos de todos os lugares têm que estar em unidade com Roma. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente. Toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino.
Lino é citado na Bíblia, viu? O Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, como episcopata Clemente, que vira os apóstolos e estiveram em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante de nós a tradição. Então ele vai dar uma lista de papas aqui, depois de Pedro e Paulo. Tá certo? Lino e Clemente são citados na Bíblia. E essa sucessão está até hoje ininterrupta até o Papa Francisco. Entenderam? Então, tá aqui o porquê que é necessário a unidade cristã. Né? Que Santo Irineu está pedindo aqui para todo mundo estar de acordo com a igreja fundada por Pedro e por Paulo. Tá certo? Então, tá aqui em 200, ano 200, a igreja não foi fundada por Constantino, de Roma foi fundada pelo apóstolo Pedro e pelo apóstolo Paulo. Tem mais uma teoria aí que fala que a igreja era católica, mas não era romana. Então tá aqui, que ela sempre foi romana, assim, né, por Santo Irineu de Lyon. Mas Pedro, poxa, Santo Irineu de Lyon defendeu aí a unidade cristã, mas qual a importância disso? Por quê? Por quê? Então vamos lá. Por que Santo Irineu de Lyon defendeu tanto a unidade cristã? Efésios 4:4. Pode abrir aí. Sede um só corpo e um só espírito, assim como foram chamados pela vossa vocação a uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, não várias, um só batismo, a um só Deus, Pai de todos, que atua em cima de todos, por todos e em todos. Se você não se convenceu com essa passagem aqui de São Paulo, veja que Jesus rezou na última ceia, Evangelho 17, né? A oração sacerdotal, Evangelho 17, o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que o mundo creia, um dos motivos, talvez, que tem tanto ateísmo hoje em dia, tantos descrentes, é porque não tem unidade cristã. Não tem. Então, a gente precisa entrar em unidade, como Jesus reza aqui, como ele e o Pai são um, os cristãos, ter essa unidade, para quê? Para que a gente estejam no Cristo e no Pai, e para que o mundo também o creia. Creia em Jesus Cristo. Essa é a importância da unidade cristã. São Paulo fala que é um só Senhor, uma só fé. Jesus reza pela unidade cristã. Entendeu? Então, Santo Irineu de Lyon combate aqui os hereges já no ano 200 depois de Cristo. Em busca do quê? Dessa unidade que Jesus reza aqui. Por isso também que Jesus fala: há muitas ovelhas fora do meu aprisco, mas é necessário que todas sejam conduzidas até mim. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Então tá aqui, pessoal, o porquê que Santo Irineu de Lyon, um dos motivos, né? Tem muito mais. E foi proclamado doutor da unidade cristã. Vou ficando por aqui. Paz e bem a todos. Vai deixando seu like, deixando sua inscrição. Até a próxima. Amém.